Paz do Senhor, semeadores, graça e paz, meu irmão. Mais uma aula, engrandecida é o nome do Pai. A aula passada foi família cristã e agora nós estamos com liderança, louvado seja o nome do Pai. Principalmente liderança cristã, né? Nosso curso é baseado para líderes evangélicos, curso de preparação para obreiro. Então, liderança cristã. É mais uma matéria. O nosso curso já está chegando ao fim. Na próxima semana, terça e sexta-feira, são as duas últimas aulas e que você possa tirar proveito bastante deste curso em nome de Jesus. Então, vamos para a aula Liderança Engrandecida é o nome do Pai. Mas queremos neste momento pedir a Deus que venha trazer sabedoria, que venha abrir a mente dos teus filhos. Pai amado, coloca, Pai amado, ó Deus amado, palavras e que os teus filhos possam assim ter um entendimento no teu Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, louvado seja o nome do Pai. Nesta noite nós já tivemos a aula principal e esta aula aqui é o resumão para aqueles que não puderam participar da aula propriamente dita no horário ali correto, né? Então, nós estamos aqui e vamos nesta noite trazer para você a matéria liderança cristã e nós temos tópicos. Os nossos tópicos são meios para mudança, definir liderança, profundidades na preparação do líder, conceitos errados de líder, bases bíblicas de liderança cristã e funções do líder. Esses são os nossos tópicos, são os assuntos que vamos aprender nesta aula e que Deus assim possa abençoar. Os nossos objetivos dos tópicos são esses, meu irmão. Compreender os meios para a mudança, conceituar liderança, identificar profundidades na preparação do líder, demonstrar conceitos errados de líder e conhecer bases bíblicas de liderança cristã e mostrar funções do líder. São os nossos objetivos. Então, no final desta aula, você vai sair aqui com esses objetivos pronto, louvado seja o nome do Pai. Vamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, trazer aqui para você, ó, aqui você tem, ó, liderança cristã. Olha a introdução. O homem nunca para de aprender. Isto quer dizer que estamos sempre mudando. Mas que tipo de mudança? Diz que de 7 em 7 anos o homem experimenta uma metamorfose radical no seu desenvolvimento. Em todo o ser humano há possibilidade, habilidade e capacidade para mudar o curso de sua vida. Contudo, este curso jamais será modificado ou jamais poderá haver uma mudança em seu comportamento se não houver uma mudança de pensamento. Na carta de Paulo aos Romanos 12, 2, consta a recomendação que devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. O apóstolo expressa que uma mudança é possível, todavia, somente poderá ocorrer se houver uma transformação. Estabelece, pois, princípio que você poderá mudar sua vida se mudar sua maneira de pensar e agir. Então é isso que nós queremos aqui passar para você, porque o ser humano sempre está buscando o conhecimento, sempre está buscando o entendimento. E esta recomendação de Paulo aos Romanos 12 aqui é fundamental para as nossas vidas, para que nós possamos assim ter o entendimento de ter mudança. Às vezes, nós procuramos em que mudar e continuamos e não conseguimos ver resultado, mas a recomendação do apóstolo Paulo aqui é a seguinte, meu irmão. Olha só o que ele diz aqui no 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ela aqui recomenda, e este entendimento que eu quero passar para você aqui, quando ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a renovação, ela vem da nossa mente, ela vem do nosso entendimento. E quando há a mudança na mente, quando há mudança no nosso entendimento, aí a pessoa verdadeiramente não se conforma com este mundo e transforma este mundo, ou seja, transforma a sua vida. Às vezes você quer transformar o mundo, mas o que Deus está aqui dizendo é: transforme a sua vida, porque transformando vida, o mundo vai ser transformado. Então, é na nossa mente, é no nosso entendimento que começa a mudança. Às vezes a pessoa está aprisionada em um pensamento do passado, em um ato do passado, e ela mesmo se culpa. E isso traz fortalezas ruins que aprisiona a pessoa. E este aprisionamento está justamente na mente, no pensamento. Mas Jesus Cristo, quando ele transforma, os grilhões são quebrados e a pessoa torna-se uma nova pessoa e a mudança. É isso que nós estamos aqui fazendo nesta matéria liderança. Porque o líder, ele vem sempre buscando conhecimento. O homem sempre está à procura de aprender. E todo mundo, todas as pessoas têm possibilidade, têm habilidade e capacidade para mudar o curso da sua vida para melhor. Então, comece a mudar este curso com a mudança do pensamento. Vamos ver aqui? Esta mudança é resultado da aprendizagem. Quando aprendemos, mudamos. E mudamos em quê? Mudamos no conhecimento, no entendimento, na atitude e nas habilidades motoras. É por isso que a palavra de Deus sempre está nos orientando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento. E quando nós buscamos o conhecimento através dos fatos, através das informações e através de dados, isso traz mudança para a pessoa. É isso que o homem, a mulher, deve estar à procura destas mudanças. Mudança de conhecimento está relacionado aos fatos, às informações e os dados. Quando obtemos essas informações, passamos a ter novos procedimentos. O entendimento é aquilo que nós falamos. Vem entendimento, né, da mente, do pensamento. Então, quando entendemos o que aprendemos, aí a gente começa a ser modificado. E esse entendimento está relacionado com o quê? Com a compreensão. Então, precisamos compreender. Está relacionado com esclarecimentos. Está relacionado com discernimento. Então, quando nós conhecemos, quando nós entendemos, vem o discernimento das coisas. E a mudança através da atitude está relacionado com a afetividade, com os hábitos, né? Você tem atitude afetiva, aí você vai tendo mudança no comportamento, nos hábitos, no modo de agir, no sentimento. Isso traz, irmão, mudança, transformação no ser humano. E também tem a habilidade motora ou psicomotora. O que é isso? É a experiência, é a vivência, é a prática. São os talentos que Deus oferece para as pessoas. Então, as pessoas têm tudo isso aqui. E um bom líder, ele tem que buscar tudo isso aqui, esses 4 itens, no mínimo,
para assim obter mudanças e mudar pessoas que estão ao seu arredor. Às vezes a pessoa vê no líder uma coisa, mas Deus vê outra coisa. Então, eu digo para você, reputação é o que os homens pensam que você é, mas caráter é o que Deus sabe o que você é. Então, tem os dois lados. Às vezes o líder ele quer apresentar aquilo que ele não é. E às vezes o líder é e as pessoas não veem o que ele realmente é, um bom líder. Então, é isso que as pessoas estão querendo ver, reputação. Os homens, as pessoas procuram sempre ver isso no líder. E Deus, ele quer ver o caráter. Né? Deus sabe como é o seu procedimento. Então, deixa essa refutação para você. Reputação é o que os homens pensam que você é. E caráter é o que Deus sabe o que você é. Falei aqui, louvado seja uma palavra, relacionado, né, naquilo que você deve mostrar, né? Aquilo que você deve passar para as pessoas. Tem reputação? Tem que ter um líder. Mas o principal para Deus é o caráter. Então está aí. Olha só, quando o apóstolo Paulo escreveu para o jovem Timóteo que assumiria o seu lugar no ministério, Paulo sabia disso, que o tempo dele já estava chegando, tendo em vista que o tempo, escrevi aqui, assumiria o seu lugar no ministério. Então, tendo em vista que o tempo da sua partida havia chegado, sua grande preocupação era com a profundidade do caráter do seu sucessor. No capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, ele deixa claro o caminho que o seu substituto deveria seguir em busca da excelência e do sucesso como líder. Eu me lembro que Timóteo era um jovem ainda e ele falou para Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Então, ele está preocupado, a preocupação profunda de Paulo com o seu sucessor era com o caráter que aquele sucessor deveria ter. Então ele continua aqui dizendo, para fazer a diferença como líder aprovado, há um preço a ser pago. E ele dá aqui o preço do sofrimento. Não é fácil. Não é fácil não, meu irmão. E ele deixa aqui, justamente, né, na sua segunda carta, onde ele fala aqui sobre o preço que um líder deve pagar, ele fala aqui na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo 2:3, ele fala sobre isso aqui. Ó. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus no 3. 2 Timóteo 2:3. Olha só, ele diz, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Então, ele já está dizendo, o líder, o ministério não é para qualquer um. Há um sofrimento. Ministério é uma chamada para o sofrimento. Ele já vai dando ali, não causando medo no Timóteo ali, que era um jovem e estava sendo ministrado e preparado para Paulo, mas Paulo não se refurtou em dizer a verdade. Não é que não vale a pena ser ministro de Deus hoje, ser o chamado. Que algumas pessoas podem dizer, eu vou ser chamado para o sofrimento, mas é Deus que te recompensa. Então, Paulo aqui, ele está dizendo para o Timóteo, para fazer a diferença como líder aprovado, há um preço a ser pago, o sofrimento. Então, o ministério é um chamado para o sofrimento. Ele diz, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Já pensou? Ele compara a carreira no ministério como a carreira de um soldado, né? Ali, quartel, dia a dia, indo para a guerra. Então, ele já está deixando bem claro, é um chamado de alegria, felicidade, chamado de Deus, mas tem em mente que também é um chamado de sofrimento.
saiba a quem você deve agradar no exercício da sua liderança, meu irmão. Quem o alistou, né? Satisfaça quem te alistou. Então você sabe quem te alistou, você quer satisfazer a ele. Quem te alistou foi o próprio Senhor Jesus Cristo que te chamou. Aquele momento na qual ele falou, ide por todo mundo, te deu dom, te aplicou na palavra e agora você é um bom obreiro que sabe manusear. Então, saiba a quem você deve agradar no exercício da sua liderança. É o Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, no 4, né, 2 Timóteo 2, 4, dando seguimento aqui, porque são as preocupações, são a ministração do seu sucessor, Timóteo, que Paulo deixa toda essa recomendação aqui na segunda carta de Paulo ao próprio Timóteo. Olha o que diz no 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, irmão, quando Deus chama, Deus vai cuidar para tirar toda dificuldade, toda barreira, todo o embaraço. Ele fala isso aqui, ó. Saiba quem você deve agradar ao Senhor Jesus Cristo, né? Saiba que é Ele quem te alistou. Não basta, meu irmão, chegar na frente. É preciso seguir as normas pré-estabelecidas para ser coroado. Não seja desonesto, porque estes não recebem o prêmio. Então, a desonestidade, líder desonesto, não vai receber o prêmio. Ele diz aqui na sua carta, no 5, ó, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, ele aqui nos orienta dizendo, não basta, meu irmão, não basta chegar na frente. É preciso seguir as normas pré-estabelecidas para ser coroado. Não seja desonesto, porque estes não recebem o prêmio. Louvado seja o nome do Pai. O sucesso no exercício da liderança sempre foi e será o resultado de muito trabalho. Sem trabalho não há colheita digna de festa. Sempre, né, o ceifeiro, na hora da colheita, no término, é uma festa imensa, né? Então, o seu sucesso vai ser o trabalho, sempre trabalhando, se esforçando. Ele continua aqui no 6 dizendo, ó, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, ele tanto compara o ministério como um soldado, o trabalho de um soldado, como o trabalho de um lavrador. Então, o ministério é um chamado para trabalho, sofrimento. Por quê? Porque fazendo assim, você vai ser digno da festa da colheita. Procure ser aprovado no que você faz para Deus. Não adianta ser aprovado pelos homens e reprovado por Deus. Aqui no 15, ó, ele diz aqui, ó, louvado seja o nome do Pai. Olha o que ele diz aqui, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então, isso são recomendações, são preocupações e preocupações aprofundadas que Paulo está tendo na escolha do seu sucessor. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Essa é uma orientação, irmão. Se você começar a perder tempo, o tempo passa rápido. Então, ele recomenda aqui, ó, não perca tempo. E no 16, ele continua aqui a sua orientação dizendo, ó, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, devemos não estar perdendo tempo com aquilo que não vale a pena. Não basta você ser um vaso,
seja um vaso de honra na grande casa, na casa do Pai. Olha o que ele diz aqui, do 20 ao 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Ele continua dizendo aqui no 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Olha aí que glória, louvado seja o Senhor. Santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, Paulo aqui são as ministrações. Jovem Timóteo, como eu falei, né? Desperte o dom que há em ti. Era um jovem que precisava de ministração. E o que um líder cristão deve fazer é justamente isso: ministrar pessoas, preparar liderança para dar continuidade na obra de Deus, quando o nosso ministério assim for assim chamado por Deus, né? Nós possamos assim preparar pessoas para estar levando esta palavra e pessoas também preparando líderes para o povo de Deus. Não brinque com aquilo que pode destruir o seu projeto de vida. Se for necessário, fuja dele. Então, irmão, vai encontrar muito espinho, vai encontrar dificuldade, mas às vezes tem problemas que são menores, outros problemas são maiores, mas a recomendação é: não brinque com aquilo que pode destruir o projeto de vida do líder. Se for necessário, fuja dele. No 22 ele está dizendo: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então, nosso coração, irmão, deve ser puro. O líder, ele vai passar por muita, mas muita dificuldade. Vai ser bem aceito, em outro momento vai ser desprezado, e às vezes você se pergunta se vale a pena ou não, mas a recomendação é vida em Cristo Jesus. E aquilo que pode destruir o meu projeto de vida, não é projeto material, tem também projeto aqui desta terra, mas preocupe principalmente, líder, com o seu projeto de vida. Se for necessário, foge, não importa o que for. Se for necessário, se você vê que o teu projeto de vida está se acabando e você vai perder a tua salvação até, foge de vida, louvado, engrandecido, foge dos problemas, né? Foge dos problemas para que a tua vida não possa ser prejudicada. É isso que ele está recomendando aqui, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui está, né? Aqui está tudo aquilo, né, que o Senhor tem assim nos preparado. Olha só o que se diz aqui nessa transparência que eu trouxe para você aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Dizia, o pregador, já dizia um pregador que eu assisti, muito famoso aí, esqueci agora o nome dele, acho que é Ben-Hur, né? Ele tem um livro, foi uma pregação que eu escutei, e ele sempre dizia isso. Tem duas doenças, meu irmão, que destrói o líder. Então, ele falou isso aqui: saber a hora de se cuidar e não parou. Olha, saber a hora de se cuidar e não parou. Então, essa é a primeira doença que um líder sempre deve estar preocupado. O líder tem que saber a hora de parar. Ele deve saber a hora de parar. E a outra doença é o desânimo. É o desânimo. E parou. Então, tem duas doenças que destroem o líder. É saber a hora de parar e não parou.
O líder que sabe que está na hora de parar, mas ele não parou. Isso aí destrói, é uma doença. E o líder que desanimou e parou, é outra doença. Ele desanimou e parou. Então, saber a hora de parar, saber a hora de se cuidar e não parou, ele trouxe aqui o exemplo de Sansão, quebrando princípios bíblicos e mesmo assim não parou para se tratar. Então, esta doença tem líder que ele sabe a hora de parar e não para. Como foi o Sansão? Sansão, ele era nazireu. Ele não poderia tocar em cadáver, ele não podia comer carne ali, carne sacrificada, né? Mas ele pegou aquele mel no caminho. Sansão não se preocupou com as suas relações e acabou sendo embalado nos braços da Dalila. Então, hora de parar. Que hora é essa? Quando nós quebramos princípios bíblicos. E Sansão sabia disso e mesmo assim ele não parou para se tratar. Então, quando há uma quebra de princípio, meu irmão, é hora de parar. Mas parar para quê? Para se tratar e voltar novamente. Porque você tem um chamado. Às vezes nós caímos, às vezes nós erramos e ficamos ali, prostrados, dizendo que não dá mais. Mas se foi Deus que te chamou, mas eu errei, você errou, o que é que eu devo fazer? Deve se tratar, deve procurar um tratamento. Mas, após o tratamento, volta, porque foi Deus que te chamou. Então, isso ele comparou com uma doença. Tem líder que sabe a hora de parar e não para. Que hora é essa? É quando quebra-se princípios bíblicos, meu irmão. E Sansão deixou-se embalar nos braços da Dalila. A outra doença que ele aqui comparou é desânimo, né? E parou. Então esse daqui ficou desanimado e parou. Parou antes da obra. Aí ele deu exemplo de Elias. Elias se abateu e não concluiu a obra que Deus tinha para com ele. Então, olha aí. Elias, ele fez um grande desafio, venceu os profetas de Azeras, profetas de Baal, e aí Jezabel falou, não passa de hoje. Ele desanimou, entrou na caverna, fugiu para não morrer, e lá na caverna ele pediu a morte a Deus, ou seja, não concluiu a obra. Então desanimou e parou antes da obra. Se abateu e não concluiu a obra que Deus tinha para com ele. Então, desânimo não é motivo para deixar a obra. Agora, quando se quebra um princípio, aí sim, o líder precisa se tratar, voltar para a obra. Agora, um desânimo tem que continuar. Tem que estar ali cumprindo a obra que Deus tinha, que Deus tem para com você. Então, deixo a pergunta. Há algum momento que o obreiro deva parar no ministério? Existe essa possibilidade? Tem este momento que o obreiro deva parar no ministério? Aí eu coloquei aqui como resposta e como já falei, só quando houver risco de quebra de princípio. Aí você dá aquela parada para se cuidar. Cuidou, sarou, Deus perdoou, volta para a obra. Lá em 1 Timóteo 4,16, mesmo Paulo ministrando a Timóteo, aqui já é na primeira carta, 4,16, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então a missão principal do líder não é nem cuidar de pessoas, é cuidar de si mesmo e da doutrina. Agora, quando eu cuido de mim mesmo e cuido da doutrina, aí eu persevero nessas coisas, como eu já falei aqui, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o líder ele tem que ter esse entendimento. Para eu poder ser um bom líder, salvar a mim
e salvar outras pessoas, primeiro eu tenho que cuidar de mim. É uma recomendação de Paulo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, eu não posso parar no ministério pelo desânimo. O que eu posso fazer aqui, mesmo desanimado, sofrendo, eu devo continuar. Elias era homem semelhante a nós, como já vimos aqui. O exemplo de Elias. Né? Opa, pastor Marinaldo, né? Não devemos desanimar? Olha, a palavra diz que Elias era homem sujeito como nós. Era homem semelhante a nós. Ele não só era semelhante para fazer o milagre, profetizar. Fala para Acabe que ele não vai chegar em casa, que a água vai pegar ele. Fala para Acabe que não vai chover. Fala para Acabe que vai chover. Então, ele orou e o milagre aconteceu. Isso é muito bom. Mas ele desanimou. Ele se escondeu. Teve medo de Jezabel e fugiu. E eu quero que você entenda aqui que a palavra do mesmo lado diz: Elias era homem semelhante a nós. Então, se eu sou semelhante a Elias, eu tenho tanto ali o furor de enfrentar, como também tenho, em exatos momentos, algum momento para fugir, temer. Então, Elias era homem semelhante a nós. Fugiu, porque não queria morrer. Na caverna pediu a Deus para morrer. É aquilo que eu estava te falando. É uma contradição. Opa, Elias, ele está fugindo. Elias, ele está enfrentando, né, os profetas de Baal, de Azera. Ele está vencendo. E, ao mesmo tempo, Jezabel diz: eu vou matá-lo. E ele foge. Com medo de quê? De morrer. Aí, quando chega na caverna, fala: Deus, eu quero morrer. Não é uma contradição? Mas isso é do ser humano. Por quê? Elias era homem semelhante a nós. Mas a palavra de Deus nos orienta no desânimo, na tristeza, na insatisfação, na hora que você vê que as coisas não estão saindo como você planejou e querer desistir do ministério, é o momento de você dizer: Senhor, mesmo desanimado, eu vou continuar aqui a tua obra. Então, é isso, meu irmão. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Então, meu irmão, essa é a pergunta, né? Se há algum momento em que o obreiro deva parar, né, o seu ministério. Só quando houver risco de quebra de princípio bíblico. Né? Outra pergunta que eu deixo, e essa pergunta é para você aí responder, tá vendo? Para Deus, qual o mais importante? Aquilo que você é ou aquilo que você faz? Eu vou repetir. Para Deus, qual o mais importante? Aquilo que você é ou aquilo que você faz? Eu acho, irmão, opinião minha, dando a resposta, eu acho que é aquilo que você é. Às vezes vem problema nas nossas vidas, mas Deus não esquece a tua habilidade. Deus sabe o que você é. Agora, o que você fez foi um deslize. Quebrou o princípio? Vai, irmão, se cuidar. Pecado, como Sansão, vai se cuidar. Volta para o ministério quando estiver pronto. Agora, desânimo, tristeza, amargura no ministério vai acontecer. É por isso que Paulo começou aqui, ó. Sofre as aflições, né? Como eu sofro. Sofre, pois, comigo as aflições. Então, Paulo já está aqui orientando e dando uma palavra que não é fácil. Mas Deus te chamou para esse ministério. Mas estou desanimado. Sofre, mas continua. Por quê? Porque Deus, ele sabe
quem você é e sabe também aquilo que você faz. Então, eu fico com esta pergunta, né? Para a qual, né, nós falamos aqui. Agora, se você quiser responder, você responde. Para Deus, qual o mais importante? Aquilo que você é ou aquilo que você faz? Aquilo que você faz de errado tem perdão de Deus. Mas o que você é, o teu caráter, Deus sabe quem você é. Então, vai encontrar calúnia, difamação, falatórios na tua liderança, vai encontrar também alegria. Deus sabe de todas as coisas. Sabe o que você fez, sabe o que você é. Então, continua aí na presença de Deus, que vai ser uma bênção, louvado seja o nome do Pai. Então, essas foram, na realidade, as preocupações com muita profundidade do apóstolo Paulo ao escolher o seu sucessor, porque ele estava preocupado principalmente com o caráter. Caráter você não vê, né? Então, caráter você não vê. Nós falamos aqui o quê? Nós falamos aqui, reputação é o que os homens pensam que você é. Caráter é o que Deus sabe o que você é. Então, essas são as preocupações do apóstolo Paulo ao escolher o seu sucessor Timóteo, porque ele sabia que o seu tempo já estava chegado. Bom, então vamos aqui para agora conceito de liderança, que é um dos objetivos e que é um dos nossos tópicos também. O que é liderança? Vejamos algumas definições que podem nos ajudar na compreensão. Liderar é influenciar. Liderar não é dominar, mas sim a arte de convencer as pessoas a trabalharem em vista de um objetivo comum. É um dos conceitos também de liderança. Outro, liderar é libertar as pessoas para que elas façam o que é necessário, da forma mais eficaz e mais humana possível. É um outro conceito. Para Jesus, liderar era ser servo dos servos. Liderar não é uma questão de direito ou título, mas de habilidade. Então, nós já estamos dizendo aqui, tem pessoas que querem o título, né? Que querem aqui, sou líder, e para ele é tudo. Mas é uma questão de habilidade. Outro conceito, liderar é a capacidade de transformar visão em realidade. Liderar é saber planejar, integrar, motivar, avaliar e estabelecer alvos. Eu fico com essa última. Liderar é saber planejar, integrar, motivar e avaliar e estabelecer alvos. Líder é uma palavra portuguesada do inglês, lead, para designar a pessoa que tem comando, influência em qualquer tipo de ideia ou ação. Então, aí você tem conceito de liderança. Foi dado aqui. Se eu for ficar, eu ficaria com a última, né? Então, conceito aqui errado de líder. Olha só, conceito errado. Conceito errado de líder. Alguém que faz tudo e o grupo observa. Aquele que dá ordens, né? Isso é conceito errado. E a diferença entre chefia e líder? Chefia é atingir objetivo através de recursos humanos e materiais. Esse é o chefe. Gosta de dar ordem. Se não cumprir, já está despejado. Se não cumprir, já vai ser disciplinado e vai sair do ministério. Agora, o líder não. Liderar é levar as pessoas a agir com esforço e dedicação para atingir os objetivos desejados. Então, irmão, o conceito de líder, ele tanto serve para a nossa vida cristã, como também serve para a nossa vida material. Na nossa casa, pai de família, ele é um líder. No trabalho, você vai exercer uma função de uma liderança.
Nós, militares, eu sou militar da Marinha, e desde da graduação de terceiro sargento, você se torna líder. Porque você vai ter pessoas que vai estar ali na sua observação. Então, é difícil, irmão. Se ser líder militar é difícil, agora imagina ser líder cristão. As pessoas vêm voluntariamente. E às vezes a gente, eu no meu caso, conduzindo, liderando pessoas militares no trabalho, hierarquia, disciplina, e é difícil. Agora imagina você liderar equipes voluntárias. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar esta capacidade para o ser humano, de pessoas voluntárias ser liderada e ali desenvolver o trabalho de Deus voluntariamente. Aí o líder, ele pode desenvolver isso aqui, planejar, integrar, motivar, avaliar e estabelecer alvos. Então você planeja, você integra essas pessoas à igreja, integra as pessoas dentro de um departamento, integra essas pessoas em um grupo de obreiro, motive essas pessoas para trabalhar em prol do reino do céu, faz a avaliação para a promoção dessas pessoas e estabelece novos objetivos, novos alvos. Então isso é muito importante, liderar. Então, não é chefiar. Se você chefia, você vai liderar através de recursos humanos e materiais. Tem muito isso no trabalho e no militarismo, como também deve ter em algumas igrejas. Então, a escolha de um líder para o grupo. Então, vamos lá, a escolha de um líder para o grupo. Devemos ter uma mente que todos nós temos o nosso grau de incompetência. Não somos pessoas, irmãos, ali que temos ali sempre está ali buscando ali, não é que eu não erro, é que eu não sou falha, é que eu não sou incompetente. Não, irmão, você tem que ter na tua mente que alguém pode dar uma opinião melhor, que alguém pode ter ali uma ideia melhor que a sua e você aderir à boa ideia. Então, a escolha de um líder já começa por aí. Se você escolher um líder autêntico, um líder ali que, nariz empinado, que acha que é o melhor de todos, esse líder aí já vai ter uma característica de chefe. Então, é por isso que eu deixo essa recomendação aqui. Devemos ter uma mente de que todos nós temos o nosso grau de incompetência. Ou seja, um excelente líder de criança pode se perder diante dos adultos. Às vezes você coloca uma pessoa para ser professor de uma classe de jovem, ele vai se perder totalmente. Às vezes você coloca aí uma professora de criança e ela se perde. Certa, como também se perde. Então é neste sentido que nós devemos olhar sempre ali, vou observar e vou ali integrar no grupo que aquela pessoa é capaz. Isso é a função de um líder. Então, você assumiu ali uma liderança de um departamento, uma liderança de uma classe, uma liderança de um culto no lar. Hoje fala culto de célula, culto do lar. Então, uma liderança de culto no lar. Às vezes, você tem que trabalhar em prol da instituição que é a obra de Deus. Mas, às vezes, você atrapalha. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, esse tem líder que espalha. Então, por isso coloquei, um excelente líder de criança pode se perder diante dos adultos. Um líder de adulto pode prejudicar a traumatizar crianças ainda em formação, a utilizar métodos errados na transmissão de conceitos sobre Deus, pecado, salvação e etc. Então, fica aí a orientação. Bases bíblicas, de lideranças. Aqui nós trabalhamos numa dinâmica, fizemos um exercício e pedimos para os irmãos falar o líder que cada um admira. Então muitos falaram, Josué, Ezequias, Davi,
Jesus, o líder por excelência, esse não tem dúvida. Mas eu até falei de um líder por excelência aqui nesta terra. Então, a Bíblia, ela tem padrões de líderes e norma para a liderança, pois Deus sempre contou com homens para dirigir a sua história. Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, eu vou te usar para você tirar o meu povo de lá do sofrimento, da escravidão do Egito. Então, muitos falharam, mas aprenderam com os fracassos e, arrependendo-se, puderam realizar a missão de forma mais viva e poderosa. Então, é isso que eu estou te falando. Desanimou o líder, falhou o líder. Não para pelo desânimo. Arrepende-se e volta à missão de forma mais viva e poderosa diante de Deus. Então, serve para isso. Agora, quebrou o princípio bíblico, cuida de ti mesmo. Vamos cuidar da gente mesmo, vamos nos preparar. Então, alguns exemplos bíblicos de líderes. Moisés aceitou o desafio de Deus para renunciar tudo e conduzir o seu povo. Josué, um líder autêntico, destruição da cidade de Jericó. Ezequias, rei de Judá, exemplo de liderança inteligente. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jesus, o líder por excelência, o líder perfeito, veio para servir ao invés de ser servido. Então, eu falei sobre alguma liderança, e eu quero aqui, na minha pergunta, que eu deixei aqui para alguns irmãos, nós falamos sobre alguns líderes, e eu até perguntei para ele, como está nos slides, e fiz essa pergunta dizendo: qual personagem bíblico você considera como exemplo de líder por excelência das coisas de Deus e por quê? Então nós já vimos que o líder por excelência é Jesus Cristo. Mas eu quero um líder por excelência aqui na terra, escolhido por Deus. Foi isso que eu quis colocar para os alunos e nós aqui falamos. Então teve gente que falou muitos dos líderes. Falaram de Neemias, falaram muito de José no Egito. Então, aqui nós vimos, e eu escrevi aqui agora para você, dizendo o porquê eu escolhi. É uma opinião de cada um. Eu tenho a minha também. Então, você deve aí escolher o seu líder. Eu falei aqui, tem vários, como Moisés, escolhido por Deus para tirar o povo hebreu do Egito. O legislador organizou o tabernáculo, mas tem, para mim, objeções. Reconheço, um dos maiores líderes do povo de Deus, sem dúvida, é Moisés. Mas ele não entrou na Canaã, na terra prometida. Ele não conseguiu entrar. Então, por essa objeção, eu não escolhi o Moisés como o melhor líder, como o líder por excelência aqui nesta terra. Não escolhi. Depois dele veio Josué, nós vimos lá, autêntico, destruiu lá, cidade de Jericó, ganhou muitas guerras, repartiu a terra, mas ficou terra por ser repartida. Então, eu não escolhi Josué. Olha só, entrou na terra prometida, mas não preparou sucessor. Ainda tem isso. Ele conquistou uma parte da terra, deixou terra por conquistar, e também ele não preparou um líder sucessor. Então, característica de um bom líder, irmão, eu sei que eu estou terminando o meu ofício, faz como Paulo. Qual o sucessor? Timóteo, vou deixar ele. Mas Josué, ele não preparou. Se você vê lá, quando ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, livro de Juízes está dizendo que não tinha mais líder. Então a congregação se ajuntou. E quando a congregação se ajuntou, houve uma pergunta da congregação. Quem vai subir contra os cananeus? O rei Adoni-Bezeque. Aí o próprio Deus falou, Judá subirá. Então aí já foi a tribo de Judá escolhida para suceder Josué. Então, a partir dali, eles começaram a dar continuidade no que Josué fez. Mas Josué foi um líder
autêntico, maravilhoso. Ganhou guerra, muitos prodígios, Deus utilizou para muitos os milagres, mas ele não preparou um sucessor. Por isso eu não escolhi o Josué, tá bom? Depois, Salomão, eu coloquei rei, mas permitiu o caminho da idolatria. José, no Egito, um grande líder. Né? Quando se fala de José, líder, não podemos deixar de não falar José, o provedor, né? O que foi em todo o Egito e multiplicou a riqueza do Egito. Que líder maravilhoso. Mas foi líder lá no Egito. Ele liderou no Egito, não liderou o povo de Deus. Então, na minha opinião, o líder aqui na terra, por excelência, é o profeta Samuel. Na minha opinião, é o profeta Samuel. Por que razão? Por várias razões. Ele conseguiu conciliar o papel de juiz, profeta e sacerdote. No período da liderança dele, ele conseguiu restaurar a nação. O povo voltou-se para Deus pelo trabalho do profeta Samuel. Instituiu a escola de profeta, preocupado em instituir líderes para o dia do amanhã. Está vendo aquilo que eu falei? Então Samuel, ele falou, não, vamos instituir escolas, escola de profeta. Fazendo escola, eu estou preparando a liderança para não faltar amanhã para Israel. Foi no período de Samuel que os filisteus sofreram uma derrota exemplar lá em Ebenezer. Durante o período da liderança de Samuel, os filisteus nunca mais entraram em Israel. E por último, Samuel foi usado por Deus para fazer a transição. Havia um período de juízes que estava governando Israel, e agora vai ser um período de monarquia. Quem faz essa transição? Profeta Samuel. E ele vai liderar essa transição, que é um grande feito, não é coisa pouca não, é muito grande. Ele não apenas lidera essa transição, mas ele também unge o primeiro rei de Israel. E quando Saul é rejeitado por Deus, ele vai ungir Davi, rei de Israel. Foi o grande período aí das profecias messiânicas. Por isso, acho que o profeta Samuel é o líder por excelência aqui nesta terra. Mas o líder por excelência maior, claro, o Senhor Jesus Cristo. Já pensou se Jesus fosse um líder concentralizador, tudo nele? O evangelho não tinha chegado até nós. Mas Jesus Cristo, ó, ele treinou líderes, os discípulos, os apóstolos, mandou 12, depois 70, e foi multiplicando, e até hoje ele está levantando líderes para assim apregoar a boa palavra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu vejo em Samuel esta visão de futuro em preparar, e eu acho que ele é um líder muito autêntico, um líder por excelência, fez um trabalho muito grande para Israel. Tá bom? Então foi essa pergunta que nós fizemos, os irmãos deram suas opiniões, você deixa aí a sua nos comentários, e que Deus assim nos abençoe. Vamos seguindo, avante. Então temos aqui mais uns slides, aqui são bases bíblicas de liderança cristã, foi apresentado aí a liderança, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, desanimado, mas quando tiver pecado, irmão, quando quebrar princípios de bíblico, vai buscar a Deus. Foi o que Davi fez. Quando Davi quebrou princípios bíblicos, no caso de Urias com a sua esposa, aí Davi se arrependeu, se afastou um momento, procurou Deus, Deus deu a resposta, e aí ele se levantou novamente e liderou a obra que Deus tinha para com Israel através da sua vida. Então, é justamente isso. Cada um tem a sua dificuldade, não desistiram por desânimo, mas, louvado seja Jesus, se for quebra de princípio, se arrepende, se trata e volta a guerrear. Vamos lá? Funções do líder cristão. Quais são as funções? Eu já peguei aquele conceito
que eu falei, planejar, organizar, liderar, controlar. Botei esses 4 aqui, funções do líder cristão. Planejar é a arte de fazer com que as coisas aconteçam. Então, um líder cristão, irmão, ele tem que fazer com que a igreja se desenvolva, com que o culto tenha desenvolvimento. Então, ele tem que planejar. Organizar é a função do líder de ordenar e relacionar um trabalho ou atividade para que possa ser executado por outros de forma eficiente e estabelecer as bases do trabalho. Então, ele organizou, ele planejou, ele organizou e deu outros líderes menores para executar. Está lembrado lá no caso de Moisés, na aula de administração, que foi que o sogro de Moisés fez com ele? Moisés, te organiza melhor. Busca aí líderes de 30, de 60, de 100 e deixa as pessoas fazerem o trabalho. Os trabalhos maiores traz para você, porque você não vai aguentar. Então, é um líder que não está concentrando tudo nele. Ele não vai aguentar. Então, isso é função do líder, organizar e distribuir atividade para que possa ser executada por outros de forma eficiente e estabelecer as bases do trabalho. Liderar. Este é o trabalho que consiste em animar. Então, o líder, o trabalho dele é liderar animando as pessoas. Não existe aquele líder que vai desanimar, perseguir. Não, se perseguir não vai ter ali a animação, não vai motivar as pessoas. Então, liderar, este é o trabalho que consiste em animar e estimular outras pessoas a quem tome ação efetiva. Se um líder não consegue liderar, será muito difícil fazer com que as pessoas participem. Então, todo mundo quer participar, irmão. Trabalhar em equipe, para mim, é a melhor forma que se tem. Por quê? Mesmo vai ter várias ideias, eu vou pegar a melhor ideia, não tem que ser um líder que vá pela maioria, mas de acordo com a ideia do planejamento, ideia de Deus. Então, liderar é isso. Você vai animar, vai estimular. Vai estimular o quê? Pessoas, para que elas tomem ação efetiva. E se o líder não consegue fazer isso, liderar, será muito difícil que as pessoas participem do trabalho de Deus, principalmente a igreja, como eu falo. A igreja é um serviço voluntário. E o outro é controlar. A ideia não é de alguém que esteja de cima, dando ordem, controlando se foi ou não foi efetuada as tarefas. Mas é o princípio de estar atento para as obrigações do grupo. Isso é controlar. Então, o líder ele tem que saber o que está acontecendo no departamento de secretaria, departamento de tesouraria, departamento de senhores, departamento de senhoras, de jovens, mulheres. Ele vai ali estabelecer os objetivos e os planos, e ele vai tendo a ideia e planejando e buscando alcançar os objetivos traçados. Então, um líder ele tem que ter objetivos para cada departamento. Então, esse controle aqui não é a ideia de alguém que está de cima dando ordens, controlando se foi ou não foi feito, mas é o princípio de estar atento para as obrigações do grupo, para a obrigação da igreja. Tá bom? Então, essas são as funções do líder cristão. Coloquei 4. Planejar, organizar, liderar e controlar. Tá bom? Então, o estilo de liderança. Estilo de liderança é a maneira como o líder desempenha as funções ou os métodos de sua administração. Então, você vai ter líder que é autocrático, vai ter líder que é liberal e vai ter líder que é democrático participativo, ou liderança democrática participativa. Então, aqui você tem o estilo
dos líderes. É a maneira como o líder desempenha as funções ou os métodos de sua administração. Então, liderança autocrática. O líder trata os seus liderados como simples subordinados. Não quer o que eles pensam. Geralmente é uma pessoa irritável, bruta, egoísta e incapaz de compreender os outros. Geralmente, né, esse estilo de autocracia da liderança, a gente vê mais para o chefe, mas para o líder não. Ao líder liberal. O líder liberal deixa fazer. Qual o lema? Deixa como está para ver como é que fica. O líder parece como uma pessoa insegura e com medo de assumir responsabilidade. Não traça objetivos, não orienta os liderados, deixa correr. Isso acarreta uma série de atrito entre os liderados. Aí vai surgir líder de todos os lados, irmão. Um manda aqui, outro fala lá, outro fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um faz uma coisa, não dá satisfação ao líder maior, porque acha-se também líder, porque o líder maior deixou correr frouxo. Deixa como está, para ver como é que fica. Então, esse é o liberal. E a liderança democrática participativa, nesse estilo de liderança, é permitido a todos os membros do grupo participar das decisões. Então, esse democrático aqui, participativo aqui, eu vou trabalhar em equipe, eu vou dar oportunidade para que as pessoas falem, e a melhor ideia, não é a ideia aqui, irmão, da maioria. Não é a maioria, não é um grupo que vai se tornar maior e vai querer ali dar a ideia e impor a ideia. Não é nada disso. Neste estilo, o líder tem que estar atento sobre isso. Neste estilo de liderança, é permitido a todos os membros do grupo participar das decisões. Tá bom? Mas o líder ali, ele tem um controle de todas as coisas, vai ter a opinião, vai ter o bom trato ali, vai ter a amizade de todo mundo e a melhor ideia, o melhor plano, o melhor projeto, ele vai desenvolver ali e vai ter ideia também que vai ser colocada pelo líder. Mas eu acho que essa é o melhor estilo de liderança. É a liderança democrática participativa. Tá bom? Eu mesmo, irmão, eu gosto muito de trabalhar em equipe. E na minha vida, tanto ministerial como no trabalho, eu sempre tive ali a ideia de trabalhar em equipe. E eu, como supervisor, né, como líder de um grupo ali de profissional de motores, enfrentava muita dificuldade com as equipes. E eu me lembro que uma vez um compressor de ar comprimido, ele servia para dar partida no motor, quebrou. Mas tinha um outro. E o navio, quando chegou no porto, eu falei, ó, todo mundo, uma semana de mar agitado, todo mundo está precisando ali arejar a mente. Então, deixa que eu vou ficar sozinho para consertar esse compressor de ar que quebrou, porque se o outro quebrar, vamos ficar sem. Então, eu preciso consertar esse. Eu era o líder, eu era o supervisor. Mas tinha o encarregado do motor lá, do compressor de ar, que servia para dar a partida no motor principal, para conduzir o navio. Sem ele, não tinha partida. E eu estava preocupado com aquilo ali. E quando o navio chegou no porto, o comandante falou, olha, gente, para descansar desse mar agitado, bravio que enfrentamos durante 7 dias, o navio está proporcionando uma confraternização e nós vamos nos confraternizar. Já separei um local muito bonito, buffet, está tudo pronto, todo mundo vai para lá. Só quem não está de serviço que não pode ir, né? Eu falei, mas eu não posso ir porque eu tenho que dar o pronto, eu tenho que consertar essa máquina. E tinha um marinheiro, tinha um cabo, tinha um sargento, tinha uma equipe daquele motores, eu falei, pode ir.
eu fico para fazer isso aí. Irmãos, toda a equipe falou, não, nós somos uma equipe. Só vai para a confraternização toda a equipe junta. Só vamos sair daqui quando consertar ou não consertar. Mas todo mundo vai sair junto. E todo mundo foi do navio para aquela confraternização. E o comandante falou, cadê o grupo do suboficial Marinaldo? Não está aqui? Não, ficaram para consertar. Ele liberou o pessoal, mas o pessoal ficou com ele. Irmãos, demoramos um pouco para chegar naquela confraternização. Mas quando nós chegamos, irmão, foi todo mundo junto. Aí o comandante falou, é uma equipe. Aonde está um, está todos. E consertamos, graças a Deus, chegamos juntos. Mesmo no militarismo. E eu liderando. Ali eu testei a minha liderança naquele grupo. Então eu vi que eu tinha amizade, tinha um carinho de todas aquelas pessoas. E olha que eu não passava a mão na cabeça para agradar ninguém, não. Era sim, sim, não, não, mas também quando tinha que reconhecer, irmão, quando tinha que presentear, eu presenteava como líder. E graças a Deus, Deus me orientou. E em todas as nossas etapas de supervisão em navios, eu sempre gostei de trabalhar em equipe, mesmo no militarismo, mesmo ali com a hierarquia e disciplina. Eu nunca dei ordem por ordem para ficar, para fazer isso e aquilo depois de um expediente. Eu tinha a equipe. E quando eu precisava da equipe, nós nos comportávamos como equipe. Então, equipe é isso. Então, nós éramos admirados pelo nosso encarregado, oficial, e éramos admirados pelo nosso chefe de máquina, e os comandantes diziam, ali tem realmente uma equipe. E o nosso líder, Chemac, aderiu à equipe, e ficamos, toda a equipe de motores, ficamos ali o encarregado da divisão, ficamos ali com o Chemac e chegamos todos juntos naquela confraternização e o comandante ficou maravilhado porque sabia e tinha confiança, né, que tinha uma equipe que trabalhava juntos ali naquele navio, mesmo no militarismo. Assim é o crente, irmão. Às vezes, eu como pastor, às vezes testava a minha liderança. Igreja simples, né? Não tinha dinheiro para estar pagando zelador, limpeza. Às vezes eu chegava cedo e eu dizia, eu vou agora testar a minha liderança. Eu pegava a vassoura, separava as cadeiras da igreja e começava a varrer, sabe? Começava a varrer, aí o diácono chegava, o presbítero chegava. Aí quando o presbítero dizia, não, pastor, deixa que a gente faz. Não, rapaz, deixa que eu quero fazer. Aí o diácono, não, presbítero, não, vamos fazer todo mundo. É muito bom, irmão, quando isso acontece no meio de uma instituição. É por isso que eu gosto de trabalhar em equipe. Eu gosto muito desse trabalho. Tá bom? Então, aí está o estilo de liderança. A autocrática, a liberal e a democrática participativa. Escolha uma para você aí e que Deus te ajude aí no teu estilo de liderar. Tá bom? Quanto custa ser um líder cristão, meu irmão? Quanto custa ser um líder cristão? Custa, críticas, cansaço. Você, às vezes, como líder, tem que fazer reflexões, estudar muito, refletir, ler livro, refletir na palavra de Deus, identificar-se com outros líderes, decisões você vai ter que tomar, orgulho, né? Você também tem que ter. Você tem que saber que você é um líder escolhido por Deus, mesmo que o ministério, tem pessoas hoje que estão desistindo do ministério, é sofrimento, então vou desistir. Não? Então, quanto custa? Quanto custa? Crítica, cansaço, reflexão, identificar-se, decisão, também ter orgulho ou inveja. Então, às vezes, as pessoas sentem inveja. Inveja não é de Deus, não. Mas esse orgulho aí ou inveja é um líder que tem que buscar. Vai gastar tempo, vai ter rejeição, vai ter orgulho, vai ter alegria. Então, irmão, você aí presenteie, dê uma palavra de ânimo para o seu líder, para o seu pastor na sua igreja, para o seu líder
de célula, seu líder de culto no lar, seu líder de mocidade, seu líder de oração. Né? Então, reconheça. Para a reflexão. Aqui, ó. Deus só faz a parte que cabe a Ele quando nós assumimos a que cabe a nós. É uma reflexão. Toda prosperidade sem caráter é maligna. O melhor de Deus é para os que oferecem o melhor para Deus. O procedimento é resultado do caráter. Então, são para a reflexão que eu deixo aqui para você, ainda falando sobre líder, eu deixo aqui, ó, essa transparência, né, que diz assim, ó, qual a bênção de servir os outros, mesmo quando o líder encontra problemas? Então, qual é a bênção de servir os outros, meu irmão, em uma liderança? Tem pessoas que estão desistindo do chamado, desistindo da liderança. Por quê? É para sofrer, é para passar dificuldade, é para perseverar. Não quero. Quero ser um líder que me destaque. Não. Qual é a bênção de servir os outros? Mesmo encontrando problema, dificuldade. O que eu e você ganhamos com isso? Aí a resposta que eu dei foi essa. De vez em quando, mas não é sempre, temos a gratidão das pessoas. Então, repito, não é sempre, mas de vez em quando, né, temos a gratidão das pessoas. Aí o texto que eu quero deixar para você é Atos dos Apóstolos, 16, 31 ao 33. Olha o que diz o 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É Paulo e Silas que estão pregando. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, aqui, eu quero demonstrar para você que Paulo e Silas estão saindo de uma prisão, maltratado, apanhado, algemado, amarrado, chicoteado, irmão, injustamente. Mas eles não desistiram de ir ao encontro de um homem que estava pedindo socorro. Passa a Macedônia e me ajuda. Então, eles não mediram esforço no seu chamado. Eu pergunto, será que Paulo queria aquilo para ele mesmo? Mas não, era o ministério de Deus, era o chamado de Deus, e ele desenvolveu o seu ministério. Encontraram aquele homem, mas para encontrar aquele homem foram parar em uma prisão, apanharam a noite toda, meia-noite começaram a louvar. Quando começaram a louvar, o homem apareceu. O homem apareceu e o homem queria se matar. E o homem, quando tirou a espada para se matar, ele falou, não te faça isso, porque todos nós estamos aqui. O homem perguntou, o que é que eu faço? Então aí está a resposta. O ministério, irmão, do líder, do pastor, do obreiro de Deus, está baseado nesta pergunta e na resposta dos apóstolos. A pergunta foi, senhores, o que é que eu faço? Deus tinha mostrado aquele homem pedindo socorro. E a pergunta, quando ele foi encontrado, foi essa. Não vou me matar, mas o que é que eu faço? Aí, Paulo e Silas aproveitaram a oportunidade e disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, esta é a resposta que você deve dar. Você, no seu ministério, vai encontrar pessoas com muita dificuldade. Vai encontrar pessoas até que queira realmente tirar a sua vida. Vai encontrar pessoas pedindo oração por uma enfermidade, por uma tribulação, por uma causa na justiça, por um problema que eles não podem resolver. E alguém vai te perguntar, obreiro, o que é que eu faço? Não é uma mágica, irmão. Mas a resposta é essa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Não só ele, mas todos foram ali até batizados.
Mas ninguém perguntou a Paulo e Silas das suas feridas, dos seus açoites. Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Que o negócio aqui, o mistério foi forte. Né? Pegou? Quando chegar alguém aflito, pedindo socorro, a resposta vai ser essa. Que resposta, pastor Marinaldo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Foi batizado. Mas esqueceram que Paulo apanhou. Esqueceram dos açoites. Ninguém se preocupou com as suas feridas. Mas Paulo estava desempenhando o seu ministério. Então, tem momentos de aflição. Mas, qual é a bênção de servir a outros quando mesmo o líder encontrar os problemas? Aqui, ele não foi reconhecido. A minha resposta foi, de vez em quando, não é sempre, temos a gratidão das pessoas. Agora, em Atos 28, e do 8 ao 10, vamos ler aqui. Eu quero ler para você. Atos 28, do 8 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que a ilha tinha, os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Olha, não é sempre, mas tem pessoas que nos reconhecem e é grato, com muitas honras. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, como eu estou te falando aqui, o homem estava doente da ilha, então foi honrado, foi navegar de volta para casa, de volta lá para Roma, né? Sofrimento, se apresentar para César. E aí, as pessoas da ilha, gratos, o despediram com o necessário que eles precisavam. Então, irmão, a recompensa não vem das pessoas. É por isso que eu falei, qual a bênção de servir os outros, mesmo quando o líder encontra problema? O que eu e você ganhamos com isso? Tem hora que as pessoas são gratas, mas não é sempre no ministério. Então, a recompensa não vem das pessoas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, meu irmão, quem te reconhece não é as pessoas. Quem te reconhece é Deus. Deus, ele não te esquece. Vale a pena o ministério. Vale a pena você fazer parte do ministério. Vale a pena você se esforçar e ser líder. E Deus espera que você desempenhe o teu chamado. Vai encontrar dificuldade? Não desanime. Pecou? Está com problema? Quebrou princípios bíblicos? Se trata. Mas volta para o ministério. Não fique triste e abatido, cabisbaixo. Se recupera e desempenhe a obra que Deus tem para contigo. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus Cristo possa assim operar maravilhas na tua vida, meu irmão. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deus te pague, Deus te recompense. Louvado seja o nome do Senhor. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um mês, uma semana, uma jornada aqui nesta terra abençoadíssima em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.